gravado. Boa noite. O grupo Os Três Mal Amados realiza mais um radar. E o radar dos Três Mal Amados capturou a poeta Kátia Cernov. Toda poeira cósmica arrasta um bocado de nós. Toda célula reproduz a nossa vontade. Todo quantum reconhece o seu destino. E toda forma de poder contém o nosso medo. As luzes da cidade é o nosso medo da escuridão. E as estrelas, nosso medo da revelação. Somos carne, somos feixes de luz. Queremos céu, queremos chão. Temos asas e temos tesão. Aos anjos oferecemos nossa alegria. E aos demônios, a nossa orgia. E para a terra, deixamos nossas sementes. Luzes, neon, projeções, holografias. E outros rascunhos pichados no mundo. Mas o que importa é essas inconcebíveis galáxias lá em cima. Aqui, no centro da cidade, nós amamos sem pudor. Kátia Cernov é escritora de poesia e ficção científica, autodidata, autora independente, edições próprias. Também atua na área de música, composição e atuação em performance poético-musical. Publica em revistas literárias e atua em encontros literários de universidade, escolas, centros culturais, coletivo e pelas ruas, com uma escrita de poesia que abrange a narrativa tecnológica, filosófica, astronômica, ciberespaço, linguagem e mística. Escreve nas estradas, viaja com seus livros entre Amazônia, Cerrada, Mata Atlântica e Pampas. Kátia, e realmente na sua poesia tem tudo isso. Tem tecnologia, tem filosofia, tem astronomia, tem ciberespaço, tem linguagem e tem mística. Quais foram as suas influências para chegar a esse tudo aí? Então, quando eu comecei a escrever poesia, eu lia muito quântica, teoria do caos, algumas noções de astronomia. Eu comecei a estudar poesia um pouco depois de escrever, sabe? E esse poema que você colocou aí, As Estrelas e as Luzes da Cidade, foi praticamente o primeiro poema de abertura. A influência dele, William Blake. William Blake, o poeta que concilia os opostos. E minhas influências são vastas, né? Dentro da literatura, da poesia, da ficção científica, um pouco de filosofia. E a questão de tecnologia, eu antes de começar a escrever poesia, eu escrevo ficção científica. Eu trabalho há muito tempo num projeto de um livro de ficção científica, fiz outros, né, que eu fiz edição própria, Jorge me mostrou hoje o Sapiens. E depois eu fui entrando na poesia, dentro de algumas narrativas dentro da minha ficção, me abriu uma porta para entrar numa poesia. E foi quando eu comecei a escrever essas poesias, e acabei saindo de um universo e entrando nesse. E a minha poesia, essas influências, ela tem a ver com o caminho, com o que eu vou lendo, com o que eu vou compreendendo, as minhas percepções de mundo, o contato com as pessoas, nas cidades, a troca com outros poetas.
Mas aí bem longe, João Cabral de Melo Neto, o Alice Salomão. Eu fiz até uma lista aqui para mim não esquecer, porque eu esqueço, né, assim tudo. Murilo Mendes. Murilo Mendes é um grande amor. Walt Whitman. Hakim Bey, acho que ninguém ouviu falar de Hakim Bey. Eu também tive uma influência de um poeta e historiador que foi meu professor na Universidade Federal de Rondônia, onde eu cheguei a cursar 2 anos de História. Chama-se Alberto Lins Caldas. Ele tem um poema de confronto, né? Um confronto contra o horror, a literatura como um enfrentamento do horror do nosso real. Por aí vai, Manuel de Barros. Eu tive experiências também em Capão Redondo, eu tive contato com Ferrez, na época eu lancei um livro de contos com ele. E foi uma experiência muito boa também, com contato com as pessoas do rap. Então foi muito, assim, muito múltiplo, bastante múltiplo. E as influências são coisas assim que a gente se permite, né? Permite entrar dentro da gente, entender o outro que escreve, né? E de alguma maneira partilhar. Mas sempre tentar criar a nossa poesia própria. Própria no sentido de que a gente tem alguma coisa nossa poética, mas não é 100% nosso. Existe uma grande abrangência da poesia no mundo, né? Uma atmosfera poética sobre o mundo, e eu acho que essa atmosfera poética é um céu onde a gente vai buscar um grande holograma, a gente vai buscar pedaços e traz pedaços desse quebra-cabeça, e combinado, é lógico, com estudos, leituras e por aí vai, mas acima de tudo, Estrada foi uma coisa assim que me trouxe muita iluminação, muita abertura para a poesia, com certeza. E é claro, uma grande influência de Allen Ginsberg e alguns beats. E a sua poesia realmente tem um pouco de tudo isso e ao mesmo tempo é a poesia de Kátia Cernoves, entendeu? É um negócio que eu achei fabuloso, né? Você tem uma identidade, uma assinatura, né? Eu gostei muito de você ter começado com o William Blake, né, que é um dos meus poetas prediletos. Durante o tempo, se der, vamos ler pelo menos um pedacinho de Blake aqui. Ok? Nossa. Josafá. Boa noite, Kátia. É uma satisfação imensa tê-la aqui conosco. Obrigada. O nosso papel aqui é basicamente um trabalho que satisfaz primeiro a nós, enquanto poetas, enquanto pessoas que querem estar, né, em contato com vocês. E, segundamente, é exatamente o aspecto da gente estar divulgando aquilo que é bom, aquilo que é diferente. Um dia me pegaram e me torturaram numa das luas de Júpiter. E eu confessei. Os bois fazem girar o Equador. A NASA fabrica soldados. Os bois ruminam grama. Os astronautas reciclam pastas de dente. Não é tudo a mesma coisa? Este planeta é projeto de anjos? Trabalho de homens? Laboratório alienígena? Comédia de demônios? Ou arquitetura de nossa mente? As respostas não param à velocidade. Cada dia é o dia antes do dia do impacto. O caos não tem carne e nem espírito. É muito interessante essa observação do Jorge, Kátia, de que essa poesia é você. Eu até consigo, de certa forma, te ver naquilo que você escreve. Mas tem uma coisinha que me chamou a atenção, né? Ainda mais ouvindo você num vídeo declamando Lady Serial Killer.
E tem uma pergunta, apesar de você estar ligado à questão da tecnologia, do rap, da música, enfim, a ficção. A questão das palavras em seus poemas e o recurso, às vezes, nem de acompanhar as regras gramaticais ou a favor da escrita, vamos chamar assim, indicionária, né? Essas palavras, na realidade, eu não sei se ela tem um sentido onomatopédico e musical, ou que outra observação você faria nessa escrita, como, por exemplo, esse poema, o C, por exemplo, é comum você trocar pelo K, né? O D, você coloca o D especificamente sem a necessidade do E. Sim. E por aí vamos. Eu queria entender exatamente esse recurso que você utiliza. Se é um recurso musical, onomatopédico, se é uma reação contra realmente as regras gramaticais, ou se é algo a favor da escrita indicionária, vamos chamar assim, ou outra coisa. Então, essa é uma pergunta que todos os leitores me fazem. Cadê o Udo que... Então, indicionária, né? Eu gostei dessa palavra, indicionária. É um confronto, de alguma maneira, é um confronto com relação à boa regra gramatical. A boa regra gramatical ela é muito bonita, muito interessante. Mas existe uma outra paralela. Por exemplo, você falou de K. Tem um poema chamado Caim, que fala caminho. Você mesmo escolheu o seu caminho, o caminho escrito com K. Caminho, com C, no dicionário. É o caminho da escola, o caminho para a fábrica, o caminho para a universidade, o caminho para casa, o caminho do bom cidadão. O caminho com K é um caminho paralelo, entende? Um outro caminho que é aquele caminho que você mesmo escolhe. E existe sim essa sororidade quando às vezes eu corto, né, olhos de diamantes, né, os Ds grudados ali, olhos de diamantes, palavras coladas, que dá a intensidade de união. Eu tenho um poema que diz: sei que fui libertina, anarquizei ortografia e engravidei do irmão de Sofia. E a gente se faz entendido, é importante se fazer entendido. As pessoas podem ler e podem acessar, independente de estar no português, que vamos dizer assim, foi imposto pelo senhor do engenho, de alguma maneira, né? Existe uma imposição ali, né? E o povo escreve de outras maneiras, né, variadas, e se entendem. E existe também um sentido de compactação, né? As linguagens elas vão sendo cada vez mais compactadas. Na nossa, principalmente a gente vê isso muito em cyberespaço. A própria criptografia de informação é uma compactação de linguagem, né? Linguagens são compactadas em arquivos, né? E nesse mesmo sentido, se compacta a linguagem e delas pode-se obter sonoridade, tropeço, acelera. Eu não tenho assim uma regra própria para isso, ela vai acontecendo. Ela vai acontecendo, eu observando, às vezes algumas ficam muito carregadas, eu tiro, varia muito, sabe? É uma coisa assim meio intuitiva também, não existe nenhum tratado. O tratado é se fazer entendido além da linguagem imposta. Porque à primeira vista nós poderíamos até dizer que poderia ser uma influência, né? Ligada até às tecnologias, né? Às redes sociais, essa questão toda, né? Mas, para ser sincero, eu realmente pensei que tinha uma coisa muito mais abrangente, muito mais funda, como você mesmo colocou. A gente, né? a gente pode fazer experiências com a linguagem. Uma vez eu escrevi um poema em Crianças Selvagens, que dizia que as fadas entravam no quarto das crianças e roubavam os objetos de medida. Réguas, tabuadas e dicionários. Aí me coube
o desafio, né, a pesquisa de escrever todo o poema sem usar acento, acentuação, vírgula, ponto, já que foi roubado os dicionários, as regras, né? Aí é uma experiência pra gente também, né? E as pessoas que lêem, elas conseguem acessar, elas conseguem entender. E isso às vezes faz parar, né? O leitor vai lendo, dá uma parada aqui, tem que decifrar ali um código, vai, tem outro código, né? E a gente até brinca um pouco com o leitor com relação à linguagem. Muito bem. Uma Fernando? Pois não. Em Costela de Caim eu escrevi poemas com linguagens hackers, com experiências com a linguagem. Muito bem. Muito obrigado, Kátia. Obrigada. Fernando? A bola é com você, Fernando. Cadê o Fernando? Enquanto isso, declama um poema seu, Kátia. Eu separei um aqui, vamos ver qual que eu... essa aqui. Desce de suas esferas, Akhenaton. Não somos mais servos dos anjos. Somos amigos dos astronautas e dos cavalos que pastam na chuva. Fomos nós mesmos que te geramos, Akhenaton. Você e toda a sua hierarquia de luz. Tudo isso pelo mistério do mundo de cima. Como se aquela luz não fôssemos nós mesmos. Tudo isso pelo medo do mundo de baixo. Como se não devêssemos sujar as mãos de terra. Tudo é nossa casa, nosso lixo, nosso jardim. E por nós mesmos teremos de destruir Akhenaton. Teremos de ser matadores de anjos, pistoleiros santos. As estrelas cadentes não são raras. Raros são os que sobem as montanhas para comer as fagulhas do céu. Desce de suas esferas, Akhenaton. Vem conosco tomar seu cálice de vinho, amar os cavalos que pastam na chuva e fumar a neblina das rodovias. Deixe que os beija-flores cuidem dos arcanjos. E venha nu, porque aqui, em nosso jardim, as flores são sexos abertos. Muito bem, Kátia. Obrigada. Jorge. Fernando Freire, como é que você está? Está com som aí, Fernando? Peraí. Está com som, ok. Tá chegando. Tá me ouvindo? Ouvindo bem. Conclua, Josafá. Beleza. Meu som tá chegando aí? Perfeitamente bem. Tá, porque o outro celular deu pau aqui. Kátia, boa noite. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado pelo convite. É um prazer contar com você aqui. Obrigado a todos os participantes que estão acompanhando a gente aqui mais dessa terça-feira. Olha aqui, porco. Cale sua boca. Maior é a fome do humano. Não fique a gemer no abatedouro, porco. Cale sua dor, porque maior é a fome do humano. Não se mije, porco. Seu medo endurece a carne. Mais refinado é o paladar humano. Não se mova, porco. Sua engorda é para o gosto humano. Maior é a pança do presidente. Te lembra, porco? Já foi resto da senzala. Hoje é escardápio do hotel Standard. Sabes teu lugar, porco, assim como sabemos o abatedouro que nos cabe. Os vermes não choram em nossos velórios. Isso mantém a carne deles macia para o apetite de Gaia. Kátia Cernov. Kátia Cernov. Eu adoro esse poema. É um tema que me é muito caro, um tema que eu gosto muito. Coincidentemente, recentemente eu comprei um livro de um poeta suíço ou italiano, Fábio Pustella, que ele tem um poema lindíssimo, traduzido
eu não lembro o tradutor, que é, acho que Canto dos Animais em Direção ao Abatedouro, alguma coisa assim. Tá, mas esse poema me suscitou uma dúvida, Kátia. Qual a tua visão, qual o lugar que ocupa na tua vida e na tua poética, né, na tua vida enquanto cidadã e no teu trabalho poético enquanto poeta, a luta pela defesa dos direitos dos outros animais, que não o Homo sapiens? Eu acho que a gente luta pelos direitos dos animais e porque se existe essa luta é porque a gente não respeita eles, né? A carne não serve. E o que eu questiono mais nesse poema é a nossa visão antropocêntrica, de que nós somos tão mais importantes, o nosso apetite é tão mais importante que nós somos capazes de submeter eles a, vamos chamar de campos de concentração suínos, né? A questão do abatedouro industrial, de todo mexer nos genes, de submeter os animais às nossas expectativas, enquanto a nossa visão como seres dominantes, antropocêntricos, né? A gente vive no antropoceno, né? A nossa era chama-se antropoceno por causa da modificação do homem, da natureza. E isso recai em tudo, né? Inclusive, eu tenho poemas no mesmo sentido com relação aos girassóis. Essa questão da monocultura. E o mundo é muito diverso. E o planeta parece que ele quer alcançar uma visão única. Uma visão única. E isso acaba submetendo os animais nessas circunstâncias. E nós temos que pensar neles assim com espiritualidade. Eu morei muitos anos na Amazônia. E na Amazônia se tem muito isso, né? Galinha, porco de quintal, se vive, existe, se mata, se comemora, né? E que eu vi aquilo como uma coisa assim mais natural. E o abatedouro foi uma coisa que me chocou muito, né? Ter assim acesso a vídeos, essas coisas, foi uma coisa assim muito chocante, né? E o que me choca mais é que a civilização nos colocou numa situação sem saída, a não ser ter que devorá-los, entende? A gente foi nos colocado numa circunstância de dependência desse sistema industrial, desses campos de concentração, suínos, de aves, as monoculturas mesmo, né? A questão das abelhas, que precisam da diversidade das flores e aquela monocultura cheia de veneno. Inclusive, eu guardei um poema, separei um poema para esse aí, nesse sentido, que fala da monocultura. E diz assim: olha, Emily, como marcham os girassóis. Parecem soldados do agronegócio. Olha, Emily, como dançam as papoulas. Parecem as putas tristes dos outdoors. Vê quanto agrotóxico, pétalas de veneno e folhas maquiadas. Que triste, Emily. Eles não beijam as borboletas, elas não conhecem o louva-a-Deus. Em cada vidro de perfume há um genocídio de flores. Obrigada. Eu te agradeço. Obrigado. Esse poema foi muito forte mesmo. Eu escrevi ele assim muito rápido, foi muito forte. E eu falei, uma coisa, vou publicar aí agora e vou dormir. Amanhã eu vejo o que deu. No coração, né? Emily, Olhos de Girassol, era uma menina muito prendada. Costurava bandeiras anarquista, lavava a roupa de Caim. Tinha lábios de maçã, hálito de plutônio. Emily se esconde no jardim de Van Gogh. É ela que desenha violetas na janela do metrô. Quando Emily morrer, vai renascer Girassol. Quando Emily renascer,
vai plantar girassóis nos campos da guerra. Emily, olhos de girassol, menina tequila, uma holografia. O lírio tatuando no peito do soldado desertor. Quando Emily voltar, vai semear girassóis nos viadutos da cidade industrial. Quando Emily morrer, vai brotar cogumelo nas rendas de suas meias. Muito bom. E você falou, você morou muito tempo na Amazônia, né? Morei muito tempo na Amazônia. Eu saí do Paraná pequena. Morei muitos anos lá. Ah, mas foi a sua infância na Amazônia, né? Mas da adolescência, sim, mais da adolescência, né? Pré-adolescência, adolescência, até uma idade adulta. Meu pai foi trabalhar numa usina, ficamos por lá. Moramos muito tempo lá. Minha família está lá, meus irmãos estão todos lá trabalhando, estão na área jurídica. Da área jurídica eu cursei direito, né? Mas eu desertei. Acho que você fez direito. Oh. Eu fiz direito, mas não fiz muito direito e desertei, né? De uma maneira, quando a poesia entrou em mim, assim, sabe? Eu procurei um rumo, assim, para me dedicar, sabe, à literatura. Trabalhar com isso, de alguma maneira, um ativismo, né? Porque o poeta, ele tem essa opção ativista, né? De ele ver as coisas do mundo e querer saber, querer entender, escrever sobre aquilo e enfrentar. E eu peguei toda essa energia que eu tinha e vim. Eu tô em Florianópolis um tempo e lá na Amazônia eu morei em Pará e morei em Rondônia. E Rondônia foi um dos lugares que eu fiz um contato muito bom com pessoas lindas, maravilhosas, poesia, movimentos literários. Foi uma experiência muito linda. E eu estou agora em Florianópolis, estou aqui estudando, escrevendo. E de vez em quando eu vou para lá visitar a família. E é um lugar incrível, bastante conflituoso também, viu? Eu conheço Rondônia. Rondônia realmente é... A Amazônia eu não conheço, mas Rondônia realmente é interessante. As diferenças são muito grandes. Trincheira, né? De alguma maneira. O negócio é papo. Mas vem cá, o que eu queria saber, realmente, a Amazônia, Rondônia, esse norte todo, e você acha a sua poesia, que agora está até em moda, né? Até nós negros estamos escrevendo muito sobre o afrofuturismo, né? Você acha que a tua poesia ela enquadra o futurismo nessa literatura chamada hoje, ou rotulada, como você queira, de futurismo? Ou ela é mais ciborgue? O que você acha que não deixa de ser futurista também? Talvez, sim, futurismo. Tem essa influência de futurismo, né? A ficção científica ela teve uma influência muito grande, né? Eu comecei assim. Mas esse futurismo, ele sempre traz aquele gancho do presente, né? É como se eu pegasse uma coisa do agora, né? E colocasse um pouquinho mais para frente, um jogo. E o futuro, o presente vai moldar o futuro. E cabe a nós, como poeta, todo poeta é futurista, né? Cabe a nós a observar esse presente e construir ou desconstruir e fazer uma anatomia, observar para poder escrever e trabalhar todo aquele processo e irradiar para o futuro. Eu me vejo assim com essa influência de futurista, assim. Não assim, absoluta, né? Mas com certeza. Muito obrigado. Se eu fosse um tirano, para evitar protestos e aglomerações de pessoas pensantes, eu jogava um vírus e mandava confinar o povo em casa, cada qual em sua janela. Ninguém sai, ninguém entra. A rua é proibida. Mas como eu sou poeta,
Nada sei de estratégia e artes. Desenhei girassóis nas janelas das famílias que dormiam. Mas descuidei e acionei o alarme. Toda a aldeia global despertou. A gritaria das janelas não deixaria eu dormir, caso eu fosse tirano. Mas tal como poeta, sonolenta, entre os jasmins dos apartamentos, escuto os alarmes que anunciam a queda dos tiranos, como se fossem aquelas canções que aparecem nos vídeos de história da escola que cedo fugi por causa da aventura e poesia. O presente é a ficção científica mais delirante. Kátia, eu vi que lá no final de um poema seu, chamado Carta Criptografada de Cristo para Jô, você fez referência no final ao Flávio Migliaccio. Flávio? Flávio Migliaccio, o ator da Globo, que acabou cometendo suicídio e deixando uma carta. E eu queria saber de você o seguinte. São duas questões. Nossa. Sua poesia é incrédula de muita coisa aqui na Terra? Você ainda confia no ser humano como algo ainda a dar certo? Que coisa, né? Ai. Eu tenho dúvidas se a gente vai dar certo, né? Se nós somos selvagens e estamos indo para outros níveis e vamos dar certo. Ou se a gente já deu certo e está caindo, né? Eu vivo nesse dilema. A gente já deu certo, né? Que é uma visão mais mística, né? Nós estamos caindo, né? Estamos em decadência ou se a gente está indo para frente. Então, o incrédulo na poesia, eu trabalho muitas vezes isso de derrubar o chão, né? Esse incrédulo derrubar o chão. Mas não tem, acho que é impossível para um poeta ou mesmo para um cidadão ou um agricultor que espera da semente uma flor, né? Um poeta que espera um melhoramento ou uma consciência ou abrir alguma consciência com um poema. Sempre tem, digamos assim, uma esperança, um esperançar, né? Vamos chamar de esperançar. Eu creio que chegaremos lá. Vamos melhorar muito. Mas todas as coisas que aparecem no espaço-tempo aparecem com o seu oposto. Então, essa jornada para o melhoramento, ela sempre vai carregar esse outro oposto, né, que é a queda. Nós vamos sempre carregar essas duas coisas. E é sempre o fluxo, é sempre... Eu acho que não existe assim, uma conclusão que nós vamos chegar, vai ser sempre assim, um fluxo, sempre uma combinação de melhoramentos e coisas que nos afetam e nos deixam tristes, indignados, né? Eu acho que a palavra indignação, a poesia, ela é essa indignação de coisas no mundo que não deveriam, não merece, nós não merecemos isso. O poeta não merece isso, as pessoas não merecem isso, ninguém merece esse tipo de mundo em que as pessoas estão aniquilando uma outra no sentido de carne ou de espírito, ou mesmo de linguagem, né? As pessoas estão se aniquilando através da linguagem hoje, é uma guerra semiótica absurda. E eu acho que a gente vai passar por tudo isso e creio que lá atrás isso tudo vai ser... A gente vai rir e achar absurdo, como a gente vê coisas do passado que a gente acha absurdo hoje. Olha como a gente era ignorante, né? Mas lá na frente a gente vai debater com muita ignorância ainda. Então eu creio que esse fluxo ele vai ser sempre constante.
E ao momento que eu creio também que é um momento em que esse nosso fluxo, né, dialético de existência, ele pode chegar realmente a um caminho, um fluxo universal. O Tao, né, do Tao Te Ching, que quando fluímos no fluxo do universo, a gente não domina e nem é dominado. Mas isso é ideal, né? Um idealismo, né? Na nossa vida cotidiana, planetária, como em sociedade, esses idealismos, eles não funcionam bem, eles nos assombram, né? Nos deixam esperanças, nos assombram. E eu acho que é inescapável. Eu acho que tanto ter fé, de peito aberto, que vamos conseguir, quanto assim, olha, não sei, a gente é muito ignorante ainda, eu acho que faz parte do fluxo do universo, de repente está tudo certo. E é aprendizado. Aprendizado. Muito obrigado, Kátia. É porque quando o Flávio Migliaccio, né, acabou, de certa forma, partindo, ele deixou uma carta muito interessante, que ele fala no final que a humanidade foi algo que nós tínhamos que reconhecer que não deu certo. Não deu certo. E aí, quando eu vi essa referência lá, e essa questão da carta criptografada de Cristo para Jô, que também é um poema sensacional seu, que deixa muito essa evidência, e aí realmente eu fui levado a fazer essa pergunta. Muito obrigado pela resposta. Jorge. Então, esse poema bem antes, aí eu publiquei novamente quando aconteceu com o Flávio, né? Aconteceu muito, porque no poema diz assim que tudo foi dor que inventaram para nós, para que nós não percebemos a nossa própria potência. Eu tenho certeza que ele sentiu isso, que há muita potência e o estado de coisas que estava se passando no nosso país e toda essa situação da arte e tudo, acho que para ele foi uma rasteira, sabe? E eu tenho respeito pela decisão dele. Tenho bastante respeito assim pela decisão dele. Isso aí. Esse poema me tocou muito quando eu escrevi ele. Eu fiquei dias tocada com ele. Bom, diz que quando o poema não emociona você mesmo, vai emocionar o outro, né? É isso. Jorge, eu queria aproveitar aqui o embalo e pedir que a Kátia pudesse declamar esse poema, porque ele é profundo demais, e daí a razão dessa pergunta. O que você acha? Do carro? Se ela quiser. Tá, deixa eu pegar aqui no meu arquivo. Carta criptografada de Cristo a Jó. Ele faz parte de um livro chamado Costela de Caim, de uma série de poemas chamado Evangelhos High-Tech. Deixa eu procurar ele aqui para mim poder... Porque eu não separei ele, você me pegou de surpresa. Mais Carta Jó. Vai ser legal você ter lido, ter falado dele, e eu vou ler ele tal como eu escrevi, né? Vamos ver o ritmo, né? Vamos ver. Olha, Jó, também tive ferida nas pernas. Foram bem poucas. Tive corpo jovem, viril, alegria e estrada. Mas tenho o amor do mundo sobre mim. E por causa deste amor do mundo, me impuseram feridas. Não foi coisa de Deus, destino de filho escolhido ou sacrifício que salva pecado e erro. Foi covardia mesmo. Foi uma trama dos tribunais. Olhe, Jó, esqueça a metafísica da dor e do perdão. Não há provações. Somos corpos feitos para beleza e realização. Miséria não é uma fatalidade, é uma política mesmo. Serve para o bem-estar dos fariseus e vai se estender nos séculos, até a aristocracia high-tech do século XXI. Veja bem, Jó, que os anjos carnívoros lhe comam as pernas. Não permita. Querem autopiedade e sua fraqueza. Querem sua culpa e sua falência. E veja, é fácil dizer que é castigo, um teste de fé, que Deus quer ver se você pode mesmo. Ninguém pode.
Foi bactéria mesmo que lhe roeu as pernas. A própria terra e o tempo dos vírus. Então, Jó, te disse para acordar bem cedo e ver o sol. Foi falta de vitamina que lhe vitimou. Recuperar o tempo perdido, o erro em que se enterrou e gerar um girassol em seu peito. E esquecer rebanhos e dívidas. Somos mais livres do que podíamos imaginar. Somos mais belos que a riqueza de Salomão. Somos feitos para amar. Estamos além do império. Somos a eternidade que o Sinédrio confunde e a ONU nunca enfrenta. Olhe isso, Jó, essas feridas lentas, intoxicação, agrotóxicos, sulfanatos e urânio que brotam em mim. São as mesmas feridas que te queimaram nesse mesmo mundo. Lembra, Jó, minhas mãos que sangram, o vinagre que bebo, os cravos de metal. Não é a mesma coisa? Não é tudo uma dor e medo que inventaram para nós? Considere isso, Jó, que por causa do amor, o amor do mundo, esse que carrego comigo, foi mais cruel que a sua espera. Olhe, Jó, os asteroides e satélites parecem os olhos tristes dos astronautas que vagam sem gravidade, e isso lhe enfraquece os ossos. Tudo foi dor que inventaram para nós, para que esperássemos por um Deus que nunca existiu e nem víssemos o que nós mesmos seríamos capazes. Essa paciência é uma armadilha para adiar a sua coragem. Escrevo hoje, Jó, depois de tantos milênios, para te dizer que androides e clones sofrem das mesmas feridas e muito pouco sabem sobre o amor do mundo. Valeu, obrigado por ter. Belíssimo. Fernando Freire. Lembrando dessa questão da... Estou pegando o gancho aí antes de entrar na minha pergunta, dessa questão levantada pelo Josafá sobre crer ou não na humanidade, né? Eu lembrei aqui de um aforismo, de uma citação do Nietzsche. Ele fala, abre aspas, progresso, não nos iludamos, a humanidade não avança, ela nem mesmo existe. Eu estava lembrando aqui, Kátia, em 1986, eu comprei um livrinho da editora Max Limonar, que para mim acabou sendo até hoje, um dos meus livros de cabeceira. Né? Foi escrito por um francês que morou no Uruguai, né? Morou no Uruguai, morreu muito jovem, e em vida foi pouco conhecido, e que póstumamente teve uma influência muito grande entre os surrealistas. O camarada chamava Isidore Ducasse e publicou sob o nome de, acho que, Conde de Lautremont. Né? O livro é Cantos de Maldoror. Se não me falha a memória, eu vi referência a esse livro em um dos teus poemas. Né? Eu estava até procurando aqui, não consegui encontrá-lo agora. Quando eu li teus textos, né, eu notei um quê, né, dessa acidez, né, da poética, digamos, de Lautremont nos teus textos. Né? E quem conhece Lautremont sabe que uma das principais características dele, ou uma característica dele, pelo menos no meu entendimento, é essa descrença no homem, é essa descrença na humanidade, né? E essa visão mais ácida, mais crua. Lautremont é uma das influências, porque a gente sabe que todo poeta é influenciado. Não sei se influência seria a palavra, né? Mas, digamos, norte. Né? Lautremont, de alguma forma, teve algum papel na tua formação poética? Então, eu realmente li algumas coisas dele, Cânticos de Maldoror. E foi uma experiência assim, muito interessante,
porque se é sensível, né, como poeta, como sensibilidade, bastante aguçada, né, dentro do aspecto de ser mulher de alguma maneira. E foi meio chocante porque ele fazia o oposto, né? Ele escrevia uma coisa totalmente descrente, de botava a humanidade assim como uma coisa violenta, suja, até certo ponto escatológica, né? Se não estou confundindo a palavra. E quando se lê Latriamon, você tem que entrar lá dentro dele e pensar como ele e depois voltar a si, né? Você tem que entrar como descrente, né? Descrente da humanidade. Mas sempre voltar a si, né? A si como pessoa, é um mergulho. E realmente tem influência. Tem um outro poema que eu falo, Tubarões de Sangue Azul Pacífico, que tem uma influência de um canto dele do tubarão, todos tem isso aí. Esse poema que você está se referindo, muitos poemas eu assino como se fosse um personagem, sabe? Emily Olhos de Giração, um personagem, Madalena Wolverine, Cecília Catrina, Rosa de Jericó. São poemas que eu escrevo e assino como se fosse uma personagem. E esse poema que se refere chama-se Carta a um Amigo do Egito. Acho que é esse mesmo. Ele vai desmistificar as pragas do Egito. E eu assinei como Dulcinea Maldoror. Às vezes os nomes, eles são paradoxos, né? Dulcinea Maldoror. Eu gosto muito de trabalhar os paradoxos, que é aquela super influência de William Blake, né? Que concilia os opostos, né? E foi uma experiência fantástica ler Latriamon. Tem uma influência, assim, bem boa mesmo, assim. Captei algumas coisas muito boas. Mas a descrença da humanidade, talvez, em Latriamon, é uma coisa que ele tenha vivido muito, né? O Nietzsche também, às vezes, falava muito, né? Negava, nos dava martelada. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa confrontar o nosso lado mais obscuro, o nosso lado mais egoísta, que tem a ira, vontade de vingança. A gente tem que olhar para isso, enfrentar esse lado negro. Por isso, Dulcinea Maldoror. Bom, é um excelente livro, né? Latriamon. Obrigada. Eu que agradeço. Canção Demente. William Blake. A noite é muito fria, selvagem, uiva o vento. Vem, sono e me alivia de tanto sofrimento, mas eis que espreita o sol nascente na escarpa do Oriente. E eis que a passarada da aurora a terra ignora. Vê, para a abóbora do céu pavimentado, repleto de tristeza, o meu canto elevado. Umedece os olhos do dia, os ouvidos da noite, invade, enlouquece a vitania e brinca a tempestade. Qual diabo, por nuvem coberto, com angústia ululante, sigo a noite de perto, irei com ela adiante. Volto às costas a aurora, de onde o consolo aflora, que a luz me agarra a mente com dor fremente. Um dos grandes poetas ingleses, William Blake. Né? Bem, estamos chegando ao fim da nossa primeira parte. Agora, a nossa segunda parte, onde o pessoal que está participando pode também